Boa noite, já vou publicando aqui o www, fundo marlenecolé.com.br. Vini Coelho, bem-vindo, Vini Coelho. Cristiane Jacobi, BR. Oi, Cristiane, tudo bem? Tudo bem? Bom, e hoje eu vou conversar com o escritor, autor e roteirista Daniel Adjafre. Adjafre? A primeira coisa que eu preciso perguntar para ele é como pronuncia o sobrenome. Apolo, viu seu vídeo de corretor? Agora é um garoto que conversa com as câmeras também. Ângela Ladeira Santos. Oi, Ângela. Bilívia Oficial. Bailívia Oficial. Mandar aqui pro meu convidado, que já nos falamos, ele já está por aqui. E é o segundo autor de novelas que eu recebo. Fiz uma live, tem outros aí programados, em negociação, mas eu fiz com a Lemarson e agora com o Daniel, que já está aqui para a gente bater esse papo. Henrique Sabote. Oi, Henrique, como estão as... Mande notícias de Uberlândia. Deixa eu convidar o Daniel. Conectando. Olá, Boa noite. joia, Tudo bem você? tudo bem? Tá ouvindo bem, vendo bem? Então, Tudo tá certo? bom. Tô ouvindo bem, tô vendo bem. Só vou confirmar uma coisinha. Melhorei. Oi, Voltei. Voltei tá para a certo. luz. Tá me ouvindo? Tô tranquilo, tá ótimo. Agora estamos no mesmo. Uhum. Daniel, é Daniel Adjafre Adjafre. E de onde que vem esse sobrenome? É a de Jafre. É estranho, ele vem praticamente do interior do Ceará. Assim, a minha família, eu sou de Fortaleza, a minha família é Que do interior. delícia. E esse nome meio que foi inventado pelo meu avô. Nem eu sei direito, ele tirou de algum lugar, viu em algum lugar. E aí, na geração do meu pai, ele virou um nome composto e na minha geração virou sobrenome. É Olha estranho, né? só. É, É é um engraçado, estranho né? bom, né? Criação É, própria. Melhor isso, coisa que tem é isso, se empoderar, inclusive, do próprio nome. Seu avô fez certo. exatamente. Também acho. E ontem, engraçado que ontem um jornalista cultural de Fortaleza me procurou para fazer comentários sobre as lives e hoje aqui conversando com você, que também é de Fortaleza. Quando a gente Uhum, descobre que você é do Ceará, a gente percebe a presença, talvez, um pouco do cordel nas suas obras, de certa forma, porque se a gente lembrar Deus Salve o Rei, apesar de todo o fundo histórico que ele tinha uma leitura mambabe, circense, algo do cordel. Era uma cultura que era algo distante, talvez, do Brasil, mas em compensação era uma obra tão brasileira. Como que você uhum. conseguiu essa costura? Olha, eu acho que tinha alguns núcleos que tinham isso, como o núcleo do teatro na praça, né, que fazia referência ali. Eu busquei referência, na verdade, a próprio teatro medieval, Sim, teatro fui atrás medieval. de texto, porque alguma deve ter influenciado também a literatura de cordel.
eu não tenho esse contato tão direto, talvez uma coisa mais inconsciente, mas não é uma coisa que eu vivi tanto, conheci, assim, literatura de cordel, mas eu acho que vem mesmo da vivência, né, do histórico, acaba transparecendo algumas coisas que a gente não faz de forma tão consciente, né? Agora, a questão Sim. do ser brasileiro, isso é da novela ter uma, teoricamente, se passa na Europa, mas de ter uma brasilidade, vem da nossa necessidade de falar, de tentar colocar uma história, uma linguagem, situações que sejam reconhecíveis, né? Que sejam agradáveis para o público de novela. Então, existe uma adequação muito natural nesse sentido. Que Né? legal. O Mamberti, o Fabrício, ele participou da concepção com você desde o início, porque há casos e casos, né? Casos que o diretor participa desde o início da Uhum. concepção da obra com o autor e casos que o diretor recebe isso mais pronto. Essa E, parceria de vocês, que a gente viu uma afinidade muito grande entre sim, dramaturgia e direção. Essa parceria uhum. foi pensada junta, em Sim, conjunto? no começo, na verdade, quem trouxe a ideia de uma novela medieval foi o Fabrício. O Fabrício me convidou e disse: Ó, tem a ideia de fazer uma novela medieval, nunca existiu, a Globo nunca fez. E aí todo mundo sabe que eu relutei um pouco no começo. É um trabalho muito desafiador, um trabalho muito longo. Eu vinha de outras séries, vinha de outros trabalhos também, humor. Então, disse, Você cara, vinha de novelas extremamente naturalistas e realistas, isso, e além da comédia. primeiro vinha das séries de humor, depois passei para as duas novelas com a Alicia, extremamente naturalistas, realistas, e aí chegou aquele universo, que também não era um universo com que eu me sentia tão à vontade, né? Então, porque eu não tinha feito nada, nenhum trabalho nesse gênero medieval e tal, e nem ao titular de comédia. Então, foi aí você para pensar, ver se você quer, vai enfrentar aquilo. E aí a gente começou a conversar muito. Eu apresentei para ele fiz uma sinopse, a gente conversou, a sinopse foi aprovada pelo Silvio de Abreu. E aí eu fiz o primeiro capítulo, a gente conversou, ele deu as sugestões, e aí, mas a partir daí começou o processo natural de desenvolvimento. Mas a gente, graças a Deus, teve uma afinidade muito boa, porque é um processo longo, cansativo, intenso. Então, se você está trabalhando com alguém com que você não tem uma relação muito boa, nem imagino como é que deve ser. Assim. Então, com o Fabrício, a gente se ligava toda hora, ele tinha liberdade de apontar alguma coisa no texto que talvez não bateu bem, eu tinha liberdade de apontar alguma coisa na direção. A gente trabalhou muito junto, assim, foi muito tranquilo, assim, fluiu muito bem nesse sentido, né? E a TV Globo apostou muito na novela, porque ela teve existe uma TV Globo e um setor de efeitos especiais antes e depois de Deus Salve o Rei, né? A Globo apostou totalmente nos efeitos especiais, houve um Sim. investimento e a sua obra abriu caminhos e portas para que outras novelas usassem esses efeitos também, né? Isso também foi algo pensado por vocês ou já foi uma contribuição mais técnica da empresa? Não, foi uma contribuição mais técnica. Esse tem um grande mérito do Fabrício dele ter trazido esses conceitos de realidade estendida e de toda a parte de computação. Então, cabia a mim descrever o que eu quisesse, entendeu? Assim, e aí ele ia organizando, vendo o que era possível fazer, o que não era, adequando. Às vezes a gente tem que adequar o texto, você não pode fazer. Isso é uma coisa curiosa, que você a gente teve uma grande guerra, entendeu? Assim, e as pessoas daqui a 2 semanas diziam, tá, vai ter outra. Eu disse, não, não tem, você não pode fazer. É muito Só tem caro, orçamento para uma uma guerra. custa milhões, entendeu? Então, depois até teve uma menorzinha depois.
Mas eu acho que sim, acho que foi uma tecnologia que foi incorporada à novela, e o que é mais incrível é porque a novela, apesar de tecnologia e de tudo mais, ela teve um investimento totalmente compatível com outras novelas do mesmo horário. Não Sim. houve um adicional ali de investimento, não. Foi totalmente dentro do previsto, né? Isso é mais incrível ainda, conseguiu fazer aquilo Sim, tudo. Bom, fora que claro. teve incêndio no começo, teve o galpão que pegou fogo, foi embora um cenário gigantesco, sei lá, 2.000 metros de cenário pronto. Foi bem assustador nesse momento, mas depois Olha só, deixa eu melhorou. mandar beijo aqui. Robertão tá aqui com a gente. Ana Barroso, atriz incrível. Pessoal do grupo Descontraídos de Teatro. M. Ah, legal. Carraro. Matheus Martoni. Mildas Pirro, minha sócia, atriz, diretora. Amon Castro. Minha madrinha tá aqui. Maria Rita. Isla Lustosa. Carlos Eduardo. Marquem 470. Caio Harry. Caio, tava sumido. Sá Bernardo, Anselmo Fernandes, o pessoal tá todo por aqui. Bernardo, diretor também da novela, um dos diretores. É, Olha tudo só, toda aqui, estamos foi muito legal. prestigiados, né? Aqui, Ah, estamos prestigiados. legal. Aham. E você teve um elenco que eu acho que dificilmente vai conseguir se repetir ali junto. Teve galã, teve mocinha, teve um núcleo de humor incrível, né? Você teve Tatá, você teve Johnny Massaro, que para mim é um dos melhores atores contemporâneos da atualidade, faz bem teatro, faz bem cinema, faz bem televisão, comédia, drama, enfim, Uhum. Marquezine, Marina Rui Barbosa, sem contar outros nomes de teatro, o Sim. Daniel, que vinha de um trabalho no teatro como de palhaço, enfim, você deu oportunidades, destaques para nomes que não eram tão conhecidos com o grande público, e a hora que estavam em cena com os nomes já conhecidos nacionalmente, tinha um bate-bola, era incrível. E esse nome foi pensado, foi sugerido, foi pensado junto com o Fabrício. E como que era escrever e ver o resultado depois na boca dessa galera? O Johnny estava impecável, assim. O Johnny é um caso assim à parte, o elenco todo é maravilhoso e tal, mas o Johnny era um papel difícil, porque era um papel que exigia um domínio de humor, mas não humor rasgado, né? E que poderia transitar, precisava transitar em diversos momentos para o drama, né? E o Johnny foi absolutamente perfeito, assim. Quando surgiu o nome dele, obviamente tem um diretor de elenco, a Dani Seminelli, então a gente conversa, eu, Fabrício, ela, vai lá vendo o que é que a gente sonha para o papel, quem é que está disponível e tudo mais. E quando a gente pensou no Johnny, foi assim, perfeito, porque ele realmente tem uma capacidade de fazer um humor sutil, elegante, mas que ele pode ir mais a fundo, que ele pode. É muito rico, é um ator muito interessante. Você podia pedir qualquer coisa para ele, assim. Então, eu Ele tem uma fiquei partitura corporal incrível, né? incrível, incrível. Ele tem um olhar, ele sabe se emocionar na medida certa, entendeu? Então, foi muito importante. O Romulo Estrela estava fazendo o primeiro protagonista dele, então ele tinha ali um cara fantástico ao lado dele. O próprio Romulo Estrela também fez um trabalho fantástico, um desafio incrível. Ele também mandou muito bem. Então, foi a Marina, a Bruna foram ótimas, dedicadíssimas, assim, super Eu guerreiras. discordo de toda e qualquer crítica que foi feita a Bruna Marquezine nesse trabalho. Eu acho que houve uma construção de personagem ali e ela deu Uhum, um tempo para o texto, para a fala, uhum, e que era uhum, precioso para a personagem. Acho uma uhum. pena para quem esperava talvez ver a Bruna Marquezine quando viu a criação de uma personagem foi logo a crítica. Eu achei
Eu achava Aham. sedutora, eu achei interessantíssimo o trabalho dela na É novela. muito incrível o trabalho dela. O que acontece é que, às vezes, atualmente, com essa questão das redes sociais, né, tem muita influência, né? Tem muita gente agredindo, muita gente torcendo contra. Isso no mundo atual é complicado. As pessoas, às vezes, enxergam o personagem, enxergam a pessoa, então querendo criticar a atriz. Não é nem a atriz, é a pessoa mesmo, né? Pessoa. Isso contribui muito, isso atrapalha às vezes, né? É preciso um esforço, uma concentração, uma dedicação enorme para você limpar isso da sua frente e se concentrar no trabalho. Acho que a Bruna fez um trabalho brilhante ali, tem aqueles acertos, né, num determinado momento, mas ela conseguia. Foi um desafio enorme para ela, eu sei, eu acompanhei isso, porque ela nunca tinha feito uma vilã, e o ator tem que tirar de dentro de si uma energia, nesse caso, energia ruim, entre aspas, né, Claro. que foi difícil para ela, e mesmo assim ela acho que deu um show, entendeu? Ali o embate com a Marina era muito bom, entendeu? As duas passaram assim realmente a sensação de mulheres fortes, de mulheres, né, que podiam E não é se fácil se enfrentar. contrapor. Aí são questões técnicas que às vezes o público não entende, mas não é fácil se contrapor à Marina, que tem fã-clubes e seguidores e é uma das brasileiras mais influentes nas redes Sim, sociais e tudo mais. Se contrapor, mesmo que através de personagem, num mundo onde que o brasileiro ainda não distingue personagem, ainda temos sim, pessoas que xingam vilões na rua. Hoje, é, 2020, vilões de telenovela. Conversei com vários atores aqui que falam isso. Então, não é, foi fácil também fazer a primeira vilã sim. e ter como rival a Marina Rui Barbosa, né? Sim, sim, eu acho que é o que eu falei, assim, as coisas, os fãs confundem muito, né? Assim, então, acho que tem fã da Marina que torcia por ela por ser a Marina e fã da Bruna que torceu por ela por ser a Bruna. Não estavam torcendo pelos personagens, entendeu? Olha Acho só, que o Anselmo Fernandes está falando, havia uma delicadeza no trabalho da Bruna e uma força. Eu acho, havia frieza. Eu aham, sempre teci elogios, sempre teci elogios. Deus Salve o Rei foi a sua primeira novela como como autor titular, como principal, ator titular. titular, Isso. e você escreveu sozinho. E a gente sabe que a novela é uma obra aberta que sofre Aham, influência. Nós estamos tratando de uma empresa de sim. comunicação e tudo mais. Ela tem várias questões para uma novela ser aceita e durante executada. Você se assustou? Como você se sentiu em ter a obra e como foi a resposta da empresa, do público? Você precisou fazer modificações? Essa influência de fora que a gente falou tanto aqui, que talvez por ser a sua primeira obra como ator principal, você teve esse choque ou foi igual aos outros trabalhos? Não, eu escrevi sozinho. Teve a minha equipe que escreveu comigo, a Cláudia Gomes, Pericles Barros, Jéssica Lopes e Dino Cantelli, importantíssimos para o trabalho Com certeza. desenvolvido, né? Mas, assim, a novela, primeiro que eu acho que ela teve, eu repito isso, assim, uma expectativa que, não vou dizer atrapalhou, mas que causou um pouco de ruído, porque era na época de Game of Thrones. Então as pessoas tinham Game of Thrones assim na cabeça, achavam, agora a Globo quer fazer o Game of Thrones. Nunca foi a ideia, nunca me passou pela cabeça. Eu sempre disse, o Game of Thrones não era uma referência, a referência eram as novelas, as histórias medievais que a gente escuta desde criança, essas fábulas, enfim. Então aquilo, os filmes medievais, principalmente, então nunca não tinha nada de Game of Thrones. Então criou-se uma expectativa e depois compararam muito, assim, não, Game of Thrones é assim, eu só reaçado, tá A pessoa imitando, não tá? criticava
que era uma cópia de Game of Thrones e cobrava que tivesse características de Game of Thrones. É uma loucura isso, né? Existiu muito, inclusive, imprensa, chegou de algumas críticas assim que algumas críticas legítimas em relação à novela, à dramaturgia, claro, é um trabalho difícil, a gente aceita bem as críticas, mas algumas, assim, parecia que a pessoa nem via, queria falar mal, houve um ataque muito sistemático, assim, durante a novela, exagerado, realmente, esse ponto eu não estava acostumado, as novelas que eu tinha feito antes, as novelas da Alice, com a Alice, foram muito mais tranquilas e de alguma forma o foco foi para cima de Deus Salvo o Rei, os refletores foram para cima, ficou muito em evidência e ficou muito criticado, assim. Então, desde a Bruna no começo, depois mais na frente, qualquer coisa era motivo para fazer uma matéria. A novela No era dia seguinte, notícia diária, né? diária, sim. E depois eu escutei falar, não posso dizer quem, mas eu escutei falar um crítico de televisão na internet que dizia assim, revelou, mas assim, quando eu falava mal da novela, eu tinha não sei quantos mil likes. Quando eu falava bem, tinha muito menos. Então era muito melhor falar mal, simples assim, Sim, né? sim. Você pode São até falar mal. são os mesmos críticos que criticam a emissora por às vezes colocar atores que são popularmente muito conhecidos, têm força nas redes sociais e não apostar em atores de conteúdo, são os mesmos que não colocam a notícia à frente, colocam os likes à Sim, frente e acabam isso, noticiando o que o povo quer ouvir mais. É lógico, aí a gente vai isso, entrar numa questão de fake news, do que é isso, notícia fofoca, e do que vale também, mais. Mas é. fala das alegrias, assim, do que te deu prazer nessa obra antes, para a gente finalizar Deus Salve o Rei e partir para Claro. o seu histórico e para o futuro. Assim, eu lembro de surpresas maravilhosas, Isadora Ferriti, num primeiro trabalho de destaque, e dando show. E aí a gente vai falar de um monte de gente que foi visto pela primeira vez, entre aspas, Sim, em Deus Salve o Rei, e que o público ficou apaixonado. Eu queria saber das surpresas, das alegrias que você teve com o elenco, por exemplo. Por exemplo, tive surpresas de personagens que estavam um pouco afastados. Fernanda Nobre, por exemplo, acho que ela tinha um tempo que não estava com trabalho na Globo, não tenho certeza, mas era um personagem talvez até um pouco menor, mas ela fez um trabalho tão incrível que foi crescendo, crescendo, crescendo por mérito dela, né? Ou seja, foi uma conquista, sim, super talentosa e foi muito legal, assim, dava um prazer escrever para ela. A Tatá, que também era muito engraçado, então a Tatá é muito, então a Tatá é meio louca, né? Então tem que uma hora você diz assim, Tatá, é, vai no teu feeling, entendeu? Vai no. Ela fica, posso improvisar, não posso, não sei o que e tal, e aí ela é indomável, né? No melhor sentido. Sim, Então, sim. como autor, você tem que entender isso e dizer, olha, vai por Você aqui. aprendeu a escrever para Tata Werneck? É meio impossível. Não, tô brincando. É claro que ela fez um trabalho lindo há pouco tempo, os Chipados, né? E trabalho Sim, super com o numa Stablish. linha, né? Numa sintonia ali bem diferente do que do humor mais tradicional dela. Mas ela dá para escrever, ela pega. Agora é melhor, ela acrescenta muita coisa, né? Porque ela é uma cômica maravilhosa. Então, ela acrescenta. Então, se você deixar ela acrescentar, você ganha, entendeu? Não adianta querer proibir dela se sentir à vontade, de ela pirar. Então, quanto mais ela ia pirando, melhor. A gente Mas você tem uma deve. experiência em humor, em texto para humor, em roteiro para humor. Você acha que Sim, isso sim, sim, ajudou na hora de bastante. escrever para ela, por exemplo? Você Sim, já tinha sim, escrito sim. para outros artistas que têm a pegada da Tatá?
pegar de Tom Cavalcante, por exemplo. Tom Cavalcante, na época, quando eu entrei na Globo, logo no começo eu escrevi Megaton, que era um programa que ficou acho que pouco tempo, mas era um programa solo do Tom Cavalcante. E Aos o Tom, que é domingos, né? Era um programa que tinha aos domingos. e o Tom, que é outro talento enorme, ele também é assim, você escreve para ele, mas você não pode querer que ele siga a risca. Ele pega aquilo ali, vai improvisando, vai fazendo do jeito dele, vai e volta, e no final sai mais engraçado, entendeu? Mas eu tive, acho que o Tom é bem dessa linha né? Tinha outros, né? Ele parar para lembrar assim, mas Olha só, Carlos então, D. Rias, Anne de Souza, o Leandro Martins está por aqui. O Vinícius Soares, a novela Deus Salve Rei foi linda. Fiz uma participação com a Bruna. Eu era o cocheiro e a roda da carruagem quebrava e o rei Otávio está vindo atrás. eu Suzana lembro. Zanotto, Marabu. E você, você quando vai preencher, você chega num hotel, você vai preencher a ficha de inscrição, você coloca autor, roteirista, Não, escritor, roteirista, hoje eu boto dramaturgo, ou você roteirista. é a mistura de tudo isso? Eu boto roteirista porque acho que o momento, a minha função principal é essa, né? Mas eu já escrevi teatro também, então acho que é roteirista, autor, daqui a pouco eu estou com o projeto de lançar um livro, então também vai ser minha primeira experiência em romance, de ficção, mas roteirista, eu gosto bastante da definição de roteirista. Você pode falar um pouquinho sobre esse livro, assim, dar um spoiler não comprometedor? Tá, não tem nenhum. Se passa num futuro próximo, é distópico, entendeu? Trata de um sujeito que ele. Um futuro próximo em que as pessoas têm companhias sintéticas, assim, podem ser homens e mulheres, podem ser inclusive qualquer tipo de gênero, não são robôs, são realmente companhias que fazem têm pequenas reações faciais sobre a conversa, quando você num mundo de pessoas mais solitárias, esse protagonista ele tem uma companhia sintética dessa até que acontece um acidente, ela é destruída e nesse dias depois chega uma prima, uma pessoa de verdade, e passa a conviver com ele. Então ele tem que entender, reaprender a conviver com a pessoa de verdade, no que isso tem de melhor e de pior. Entendeu? Então, é essa Uau! readaptação dele ao mundo, até que ele não vai. Até que ele começa a preferir, como era antes, ele é meio um psicopata, e tenta moldar essa mulher para ser o que era uma boneca assim, anterior. Né? É isso que trata. Você é super atual, né? Porque eu acho que a gente vai Tem. precisar saber, a gente vai precisar reaprender a viver com o humano depois que esse momento passar, né? Exatamente, a ideia é essa. E o menino do Ceará de Fortaleza, como que ele chegou no Rio de Janeiro? Como ele decidiu ser roteirista? Como que ele decidiu? Como que ele foi trabalhar na TV Globo? E porque assim, dizem, né, que o Ceará é o berço do humor brasileiro, né? O Ceará tá para o humor como Goiás está para a música sertaneja, como a Bahia tá Pode pro axé, pro axé music. Então, Uhum. assim, você chegou a ter contato com esses nomes do humor cearense ou a arte aconteceu na sua vida escrita quando você já estava no Rio de Janeiro? Não, na verdade, eu falo muito isso por causa do Chico Anísio, Tom Cavalcante e Renato Aragão, né? São os três grandes, assim. Não tive contato com eles lá. Já escrevi para o Chico Anísio quando entrei na Globo. É, foram dois especiais e eu tive a honra de escrever. Também a Escolinha, quando voltou ali em 2001, também cheguei a escrever, junto, obviamente, com toda a equipe.
Não, lá em Fortaleza, eu sou formado em computação, né? E quando foi ali em 1999, houve um curso extenso, enorme, 2 anos, de dramaturgia. Tinha de ator, tinha de dramaturgia, tinha de diretor, tinha de tudo, assim. É, Promovido pelo Orlando Senna e Maurice Capoville, que vieram de Cuba, da Escola de Cinema de Cuba, e montaram, não sei porquê, em Fortaleza, bancado pelo governo do estado, esse curso de formação. E aí eu fiz esse curso. No final, houve um concurso da TV Globo para humor, uma seleção para autores de humor. E aí eu participei, fui pré-selecionado, vim para o Rio, fiz entrevista e fiz aqui, eu participei durante alguns meses de uma seleção. Foi organizada pelo Manuel Jacobina, Mauro Wilson e o César Cardoso. São 3 grandes autores da casa ainda hoje. E aí passei e começou a minha vida. Aí você não escolhe para onde cair, né? Você acaba de chegar, então na época eu fui para o Zorra Total. E aí fiquei lá, e também lá fiz junto o Megaton, fiz escolinha, professor Raimundo. E algum tempo depois, uns 4 anos depois, eu me tornei redator final do Zorra Total. Antigo Zorra, né? Que era capitaneado pelo Maurício Sherman. Na verdade, era um programa do Maurício Sherman. Sim, sim, sim. Nessa época, Que eu fiz lançou grandes nomes Não, do todo mundo. nosso humor, Não, do né? humor, todo mundo, se você parar para olhar, tem É. todo mundo. Tem Cláudia Rodrigues, tem Márcio Smelly, Leandro Hassum, que é Alexandra Luísa Pernissé. Richter, Maria Clara Gueiros, O que você Daniela puder imaginar, do Mauro Valente. Filho, do Cinho, o que você puder imaginar, passou pelo Marcos Veras. Quem realmente é uma lista enorme. E foi muito bom escrever. Isso deu uma super experiência, escrever para todo mundo, entendeu? Assim, conviver com todo mundo. Sim. Fora os antigos medalhões, Paulo Silvino, Agildo Ribeiro, Jorge Dória, entendeu? Então imagina, era muito rico. A gente sabe que era um programa muito popular, que era um programa diferente e tal, do que a gente tem hoje por humor, Mas as mas pessoas esquecem que grande parte dos lançamentos, o Sherman tirava do teatro. O Sherman ia ao teatro sim, o e o Sherman ia Sherman tirava muito. do teatro. Sim, sim, o Sherman era incansável. Ele ia, às vezes terminava o dia todo, passava o dia todo gravando, e à noite ia para o teatro, via alguém ali que achava interessante, chamava para ir na redação, a gente conversava, pensava ali numa ideia. Fantástico, realmente é um descobridor de talentos. Mas Você aí, lembra só qual resumindo, foi o primeiro texto, o primeiro quadro, e para quem você escreveu a primeira vez no Zorra e lembra de ter visto no vídeo ou não? não, eu lembro de uma. O primeiro é difícil, porque você começa com coisas menores e tal, uma piadinha aqui, outra lá. Mas eu lembro acho que a primeira vez que eu fui assim, a um estúdio acompanhar a gravação era Ofélia, que era com a Cláudia Rodrigues E o Lúcio Mauro. e o Lúcio Mauro. E aí foi a primeira vez que eu vi, tinha um texto meu, tinha um texto de outra pessoa, e ali que eu comecei realmente um contato mais próximo do set mesmo. Assim. É incrível, né? Primeira vez que você entra no estúdio da Globo, que é aquela coisa grande, tecnológica, muito. E aí depois. E o técnico em computação tinha já o informático já tinha escrito algo ou não? Aquelas Já poesias, aqueles textos que você não mostrava para ninguém. eu não comecei cedo, não era aquele cara que com 12, 13 anos escrevia, não. Mas talvez ali pelos 20 e tantos anos, eu já gostava de cinema, isso sim, comecei a gostar desde cedo. Mas a partir de um certo ponto eu comecei eu me interessava por cinema, mas não sabia em que função eu poderia me encaixar, né? Não queria ser diretor, muito menos ator. E aí restou o roteiro. Eu comecei a ler alguma coisa sobre roteiro, manuais e tal. Comecei a ler peças de teatro, li Nelson Rodrigues inteiro.
E aí aquilo ali foi me estimulando, aí eu comecei a escrever curtas, metragens para concursos. Então teve um concurso, na época não era Universal, enfim, era um jeito, Foi só um fôlego, só para tomarmos uma água. Você estava falando dos curtas que você estava isso. escrevendo. Então eu mandei, submeti a uns concursos e fui para São Paulo para a final, fiquei selecionado entre os 10 primeiros e aquilo me deu um super ânimo, estímulo de opa, eu consigo, acho que já era de humor. Eu escrevia normalmente de humor, praticava muito nesse curso que havia em Fortaleza, escrevia muito humor também, e aí sketches e tal. E aí eu tinha sempre foi relativamente, humor é difícil, mas eu sempre fiz isso com uma certa facilidade, né? Tanto é que depois de um certo tempo você quer fazer assim diferente. O Zorro era sketch, eu queria fazer uma dramaturgia. Foi quando eu escrevi o Casos e Acasos, eu concebi o projeto, fiz um piloto, aí chamei o Márcio Smerling, que trabalhava no Zorra como autor. Ele tinha me chamado para escrever uma peça com ele, que era Tinha Nós na Fita, a gente fez uma versão infantil, chamada Nós no Tempo. E aí deu certo ali, foi legal. Eu chamei para ele escrever comigo o Casos e Acasos. Começou dirigido pelo Marcos Chetman. Aí o Eu Marcos quero Chetman dizer que era um saiu. dos programas que eu adorava ver Que na bom, eu TV também estou muito Globo. orgulhoso, assim. Eu ia chegar nele, que bom que você chegou. Porque, assim, primeiro que todos os atores, os iniciantes, os grandes nomes, as participações passaram pelo Casos e Acasos, né? Sim, sim. Até E, Marília e, Pêra passou por lá. e era uma delícia, porque, assim, era sempre surpreendente. Uhum. O É, final era gostoso, era assim, era tão despretensioso assim, e ao mesmo tempo era tão leve, tão divertido. Eu não sei se devia dar um trabalho a mais para um vocês que trabalho horroroso. escreviam. É um trabalho para parecer leve e fluente, dava um trabalho enorme para cruzar as histórias, cruzar no tempo, né, o tempo decorrido, de uma maneira legal, esconder as coisas do público. Foi um trabalho dos que eu mais me orgulho de ter feito. É difícil, mas acho que o resultado foi muito bacana. E aí depois a gente fez o SOS Emergência, aí também com o Márcios, Aí direção aí você no virou caso. parceiro do Márcio, começou, se encontraram no Zorro, mas efetivamente começou no Caso e Acaso. Isso, começou no Caso e Acaso. Na verdade, como falei, começou na peça lá infantil Sim. dele e o Leandro Hassum. Depois foi isso, depois fizemos mais um trabalho, que foi o SOS Emergência, que também eu adorava, e direção do Mauro Mendonça Filho. Matheus Nastergalli postou um trecho do SOS Emergência, se foi hoje foi, ou ontem, Ontem eu vi, no curti, morri de Instagram dele. saudade. Que é muito bom. Ele fez Sete Quedas, era um bandido. Muito bom aquilo, deu uma baita saudade. Deixa eu Mas fazer só aí, um claro, agradecimento aqui. Rafael claro. Matos, Dila Moreira, Odila, Ana Colucci, Nil Rezende. E a gente recebeu uma visita, não sei se ela está mais por aqui, mas de uma das maiores atrizes de teatro desse país, que é a Inês Peixoto, atriz do grupo Galpão, e está aqui Legal, com a gente, porra. veio fazer uma visita. E aproveitar que o Leandro Martins, Roberto Coimbra, o Leandro está fazendo uma pergunta. Daniel é um escritor e autor incrível e completo. O que Daniel Obrigado. mais gosta de escrever? Comédia, romance, suspense, ação, enfim. Onde os olhos brilham mais? Pergunta difícil. Olha, eu Hoje em gosto dia tá muito. difícil separar, né, Daniel, tudo isso, quando você vai escrever uma obra. É difícil, por exemplo, eu acho que eu tenho uma resposta. Assim, existem produtos hoje que você vê, como por exemplo, Fleabag, o método Kominsky.
são séries de TV que eles articulam tão bem o drama com a comédia, que você ri num minuto e no outro seguinte você já está numa situação mais dramática, mais tocante, mais bonita, que eu acho essa dramaturgia a mais bonita, assim, sabe? Assim, fazer algo totalmente policial não me interessa tanto. Eu gosto do gênero suspense, fiz pouca coisa, mas suspense, meio terror ali eu acho interessante. Casos e Acasos tinha um suspense. Sim, 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 Leve, sim. mas tinha. Isso. Então eu gosto da comédia também, mas a comédia hoje é, tem seus momentos, né? Tem hora que você, de repente, está afim de escrever uma coisa mais sitcom, tem hora que você está afim de escrever uma comédia dentro de um contexto de dramaturgia. Acho que Deus Salve o Rei representou um pouco isso, que você podia ir, como falei, o Johnny Massaro fazia ali uma coisa extremamente cômica, corporal, e depois ele estava numa cena com o Rômulo Estrela muito bonita, de dois irmãos. Então, você não se prender rigorosamente a um gênero, isso é bacana, isso eu acho, eu gostaria de fazer mais, assim, na TV, né? Como que era a rotina? Como que é a rotina de um roteirista? Como que era assim, do começo na Globo até os programas que você encabeçou? É uma empresa que você entra às 8 da manhã, sai às 18, você tem uma mesa de trabalho, é feito de casa. Como que é a rotina de um roteirista de televisão contratado, para quem não conhece? É como todo mundo está vivendo hoje, em casa, trancado, né? Não, na verdade, depende um pouco do produto onde você está. Por exemplo, no Zorra Total você tinha, eu ia todo dia, que eu era chefe de redação durante um tempo, então as equipes se alternavam, mas eu estava sempre lá para comandar. Normalmente os programas de humor e também os outros tem a sala de roteiristas, né? Ou seja, você se reúne com a sua equipe e cada um traz uma ou duas ideias. Vamos fazer o próximo episódio do. Caso é um exemplo ruim, mas, por exemplo, A Cara do Pai foi um produto que eu fiz, então, infanto juvenil, com a Mel Maia e Leandro Hassum. Você Sim. sentava ali com o pessoal e dizia, e aí, qual vai ser. Não tinha tanta continuidade de um episódio para o outro. Então, Uhum. você tinha um tema ali, uma trama daquele episódio. Então, um dizia uma ideia, você diz, não gostei. O outro dizia outra, você, isso aqui é interessante. E o outro dava uma terceira ideia que combinava com a segunda. Você dizia, se pegasse isso aqui, então quando você começa a alinhavar, às vezes é um fiozinho de nada, às vezes é fulano ficou preso no elevador, sei lá, fulano esqueceu a roupa do balé. Então você pega uma coisinha e vai acrescentando as técnicas, né? A história Claro. e também personagens. Esse personagem aqui tem uma trama boa, mas esse outro aqui não tem. Vamos Uhum. linkar. E aí depois as pessoas escrevem em casa, né? Você faz uma escaleta, né? Você faz ali tem uma conversa, alguém organiza uma escaleta mais robusta, que é aquele, como é que eu vou chamar aqui, aquele referencial, a descrição das Sim. cenas, tem os diálogos, né? Seria o projetão, assim, mais claro, com começo, meio e fim, tudo que vai acontecer, cenas, locação, do episódio. E aí você divide para as pessoas escreverem e eles devolvem as cenas, o redator final junta tudo, alguém junta para ele, e aí faz o fechamento. Esses processos finais já são em casa. Pelo menos eu prefiro fazer em casa. Então você faz o fechamento com a redação final, que Sim. chama. Normalmente eles recebem de volta para ler e verificar se tem algum erro, se tem alguma coisa que possa melhorar, e depois eu mando para a produção. E aí eles vão orçar e tal, aí segue, normal. Mas, por E exemplo, pode falar, pode falar. novela, na novela Deus Sabe o Rei, eu já me encontrava com, por exemplo, com a Cláudia Gomes, que era meu braço direito, duas ou três vezes por semana para fazer escaleta, né? Já existia um planejamento maior, então a gente já encontrava, chegava para fazer escaleta. Aí é uma confusão, você solta a escaleta para a equipe, já tem que estar fazendo a outra, ao mesmo tempo chegava de noite, 7, 8 horas da noite, pegava o capítulo para fechar,
aí até meia-noite, ou seja, você faz tudo ao mesmo tempo. Novela é uma loucura. Você não tem, eu não tive nenhum domingo em 6 meses, nem um sábado, um domingo, nem um feriado, nem carnaval. Todos os dias eu trabalhei pelo menos 10 horas. Todos os dias durante 6 meses. É muito louco. E era uma vontade escrever novela? Porque quem vem dos seriados e você teve uma influência grande no cinema, foi uma vontade ou foi um direcionamento da empresa? Não, a empresa normalmente não direciona, faça isso, faça aquilo. Uhum, É muito legal, porque nesse sentido a gente tem liberdade de fazer o que a gente gosta e o que a gente prefere fazer, que é o que vai acabar fazendo melhor. A uhum. novela veio quando, em 2010, a Alicia me chamou para fazer A Vida da Gente. E eu E colaborei. foi um marco, né, no horário das 6, Foi, novela trouxe. maravilhosa. Isso. E ali as coisas aconteceram meio rápidas, porque a gente teve uma afinidade, eu escrevia bem com ela, e na novela seguinte eu já era o braço direito, escrito por, que a gente chama, né? A novela de Lícia Manso, escrito por Lícia Manso. Participei em parte da sinopse, já, ou seja, peguei o processo bem no começo, a gente desenvolveu o sinopse, e A na vida da gente, novela. vocês já se conheciam ou foi um convite Não, não teste? conhecia. Ela foi, eu até brinco, ela viu uma peça minha lá no Shopping da Gávea, que eu digo que só ela viu. E uma peça pouco vista, ficou pouco tempo. Então ela viu e gostou, e aí ficou com isso no nome. Outra pessoa que já estava na equipe me conhecia e indicou. Disse, Daniel, legal, trabalhei com ele e Olha, seu tal. parceiro chegou aqui. Deixa eu agradecer Emílio Moreira, Ito Gamba e o Fabrício Mamberti está por aqui. Ah, tá. Fabrício está sempre me vigiando. Ah, Frida Richter está por aqui também. Oi, Frida. Nossa, olha Oi, aí, tem um Fabrício, presente legal. bem-vindos. O Cristiano Fabrício está com medo que eu fale Lelé. mal dele. E agora ele falou mal. O Fabrício, o Daniel falou mal de você só no começo. Agora a gente Isso, você perdeu. perdeu. Mas, enfim, aí na novela seguinte, Sete Vidas, eu já era um escrito pô, então já foi um salto. Aí depois disso, eu fiquei ali. Aí depois teve um monte de coisa. Foi engraçado que surgiu o convite do Jorge Moura para fazer mais uma temporada de Cidade dos Homens. Aí surgiu o projeto da Mel Maia com Hassum, A Cara do Pai, que foi o primeiro trabalho que eu fiz com o Fabrício, e aí também foi quase um test drive, assim, funcionou tudo super bem, foi super Você é bom para legal. casamento de primeira viagem, né? Tá aí, nunca tinha reparado, mas é verdade. Aí, aí ele, foi como eu falei no começo, aí ele me chamou, já tem aqui ideia, e eu fiquei instigado, fiquei tentado, assim, mas já sabia como era pesado o trabalho, e aí eu comecei aos poucos. Eu digo, vou fazer uma sinopse, uma pré-sinopse, são 12 páginas, 15, isso aí tá tranquilo. Aí fez, aí deu certo. Agora é uma sinopse, são E como é ter 50 uma sinopse avaliada e analisada por Sir Silvio de Abreu? é muito bem avaliada, né? Porque o Silvio é exigente, como tem que ser, né? Como ele costuma dizer, quando a novela não dá certo, ele atribui a ele também alguma culpa, porque ele julga, e quando dá certo também, obviamente, é o mérito dele. Ele está muito entrosado com os atores, com os autores, para fazer um trabalho bem feito, né? Para fazer aquilo ali da melhor forma possível. Então você. E obviamente ele entende muito, né, de novela, tudo que ele já fez, então ele já sabe as armadilhas, já sabe alertar, já sabe dar os caminhos, então foi, foi bem tranquilo, assim, nesse Ter o sentido. Silvio como diretor de teledramaturgia da Globo só tem uma coisa ruim nisso, né? É que a gente não tem o Silvio escrevendo novela. Pois é, exatamente. Faz falta mesmo. Pois é. Faz falta Olha mesmo. só, é aniversário da Frida Richter? É seu aniversário, Frida? Frida tá por aqui, o pessoal tá dando parabéns, vamos saber, porque aí a gente já dá parabéns também. Claro, se for, Ô, parabéns, querida. Daniel, e os projetos?
que há de projeto? Há projeto na TV, no cinema, no teatro? É, é, é momento de reflexão, de descanso, de frescor para. Foi ontem o aniversário dela, então parabéns Né, cara? atrasado, viu, Isso, Frida? né? E Olha, a gente produz o nosso próprio trabalho, né? O sim, autor, dentro ou fora da TV Globo, ele faz aquilo que ele quer fazer. Assim, tive ideia para fazer uma série assim, assim, assado. Tive ideia de fazer um filme para Globoplay. Então você vai encontrando ali suas ideias, o que você, nesse momento que você pode refletir, que você não está dentro de nenhum produto. E é isso que eu tenho feito. Eu apresentei alguns projetos, alguns foram recusados, outros estão sendo avaliados. Estou preparando outros, mas é um processo bem, bem contínuo. Esse projeto do livro é um projeto que eu acho que ele pode vir a ser uma série depois, posteriormente. Ele foi pensado já também com essa intenção, planejado com essa intenção. E aí, mas é um você não pensou momento em transformar Deus Salve o Rei em livro? pensei. Eu pensei, tenho que cheguei a conversar, tem que ver como é que é enfim, o trâmite para isso, entendeu? Assim, mas eu pensei sim, na verdade, mas é o que eu digo, a primeira experiência que eu estou tendo com escrita literária é agora, então eu estou fazendo uma coisa, um projeto mais pessoal, e aí depois pegando a mão, quem sabe. Sim, o Agnaldo fez isso, né? Agnaldo, por exemplo, lançava novela e às vezes depois escrevia um livro sobre um personagem da novela, fazia um É, spin-off em livro. Eu acho que seria uma delícia ler Deus Salve o Rei também, né? não, seria bem, bem, bem interessante mesmo. Tem que ver como é que eles estão se. E olha só, o Leandro Martins, mais uma pergunta. O pessoal do Novelas Play está aqui. Uma pergunta. Quando o Daniel escreve uma obra, ele já pensa nos atores que vão interpretar os seus personagens ou vice-versa? Você teve algum ator que você escreveu Deus Salve o Rei, foi lá na TV, falei, gostaria desse, ele estava disponível, a direção de núcleo concordou, ou tudo sofreu alteração? Olha, eu confesso, não penso, eu me concentro muito na história, na trama, no diálogo, então eu não fico. Eu acho muito arriscado, não sei se já é uma defesa, eu começar a pensar naquele ator. Porque se não é ele, por alguma razão qualquer, eu acho que deve ser uma frustração muito grande. Então eu me abstraio disso. E aí, quando você começa a ver elenco, que assim, já está um pouco avançado nos capítulos, mas quando o elenco é definido, aí sim isso se torna mais influente. Como, por exemplo, quando o Nanini foi escalado, foi convidado e aceitou para fazer o Rei Augusto, então você disse: o meu Rei Augusto agora é o Nanini, entendeu? Então, você, quando vai escrever, você não está mais escrevendo para o Rei Augusto, está escrevendo para o Marco Nanini. Então, dá um peso, entendeu? Você sabe que aquilo ali vai ser dito de uma maneira, que vai ter uma expressão, então ganha uma dimensão diferente, mas do começo não consigo pensar, isso aqui vai ser fulano, isso aqui, que é muito difícil você E porque foi a conseguir sua primeira novela, talvez, também como autor principal, né? E também. talvez as pessoas que quem já tenha várias obras passa a escrever de outro jeito, né? A sua próxima Sim, novela como autor principal, você não vai escrever da mesma forma como você escreveu Deus Salve o Rei, porque sim, você já cometeu alguns erros que você não vai sim. executar novamente, né? Não, com certeza, assim, é uma aula que você só sabe quando você passa, entendeu? Acho que a novela realmente é um caminho, uma faculdade inteira, porque você meio que você, por mais que te alertem, ou por mais que você já tenha tido alguma experiência, você acaba errando em alguns. É porque é muita coisa, entendeu? Você está acertando num monte de coisa, mas está errando em uma. Entendeu? Assim, isso reflete muito aquele erro, entendeu? Ninguém
dificilmente aponta assim, dá tanto valor aos acertos, né? O que chama a atenção mais são os erros, né? Até os acertos você nem lembra que aquilo é um acerto. O Mário Oliveira escreveu Deus Salve o Rei, melhor novela das 7. Muito Ah, triste obrigado. foi o fim de Catarina. Tá certo. Era o fim necessário, né? Era o fim Eu coerente. fico pensando, vamos falar de coisa boa? Eu fico pensando assim, eu gosto das coisas boas, eu gosto das alegrias. De tristeza a Uhum. gente já tem muito. Mas ainda, talvez me baseando um pouquinho na pergunta do Leandro, teve algum ator que foi escalado para algum papel que você escrevia? Não precisa ser necessariamente só Deus salve o rei, não. Que aí o diretor de elenco perguntava e tudo mais, que você falou, ah, não sei, acho que não, ou ficou surpreso com a indicação, e a hora que você viu no vídeo, você se surpreendeu para o bem com a atuação? Que você não esperava? Olha, assim eu não estou lembrando de nenhum especial. Aconteceu o contrário, assim, infelizmente também não posso citar Sim, nomes, mas sim, claro, você imagina. diz assim, pô, fulano fez esse trabalho aqui incrível, você diz, ah, nossa, foi legal e tal. E aí, quando você vê no personagem, não tinha muito a ver, entendeu? Enfim, e aí não dá mais para voltar atrás, às vezes é difícil. A questão como eu falei, são muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, tem horas que você tem que dizer assim, ah, e esse ator, né? A produtora de elenco sugere, eu te mostro um vídeo, você diz, ah, tá legal, é para esse personagem, o personagem é, é médio, tal, beleza. E aí depois você queria crescer mais o personagem, mas o ator, a atriz não ia acompanhar. Então você realmente tem compromete nesse O momento. reverso, você pode não escrever a próxima novela pensando nos atores, mas com certeza você já sabe de alguns atores que você não Ah, vai sim, escrever para eles. sim, sim, sim. Exatamente, exatamente. A Jéssica está perguntando como que chegou, acho interessante essa pergunta, se você puder responder, claro. Como que chegou para você a ideia de colocar um merchandising de uma marca tal, Boticário, em uma novela medieval? Esses desafios são interessantes, né? Porque mexem com a criatividade da gente. Não, logo que eu pensei que precisaria existir uma botica, né? Aí eu disse, tem um boticário. Na época era um misto de farmacêutico e dentre outras coisas. Muito bom, o negócio se chama o Boticário. A ideia é óbvia, né? Que poderia servir para Boticário. Era a única chance de né, de patrocínio ali, de ação publicitária. Teve muita coisa engraçada durante a novela que por um momento cogitaram assim, a Uber pode fazer. Aí o Uber, tem um departamento para isso, que dá ideias, conversa com a gente, troca ideia, faz junto. Mas aí a ideia era que um cocheiro se chamaria Uberson, né? Aí até nos chamaram Uberson, aí vinha o cara na carroça, entendeu? Para levar a princesa, sei lá, alguma coisa assim. Então, essa coisa da publicidade é muito louca, porque eu já tinha trabalhado com isso em Sete Vidas, eu fiquei mais próximo a isso, na divisão de tarefas e tal. E você tem, assim, 50 não é tentativas, é possibilidades, né? Existe uma empresa que diz, será que dá para fazer isso? Obviamente o departamento comercial aciona o autor e diz, dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Mas como seria? Olha, poderia ser assim, assim, assado. Aí vai para lá e volta, não sei o quê. Por alguma razão não tem mais interesse. Aí vem outra, entendeu? Então é uma loucura, entendeu? Ou seja, escrever a novela, se fosse, entre aspas, só escrever a novela, até que era menos Não, é complicado. administrar uma obra de dramaturgia, né? Você administra muitas pessoas, são muitas questões, música, entendeu? Você tem que ter reuniões para definir música tema, reuniões para definir abertura, como é que é a abertura, como é que você
Isso é muito legal, porque os autores são muito respeitados na TV Globo, muito ouvidos. Não é que alguém chega com a abertura essa, não. A gente conversa, tudo é conversado, tudo é discutido, né? Então a gente tem que se dividir em 50 para tomar conta de tudo. Né? Não é só aquela que as pessoas imaginam ficar em casa escrevendo. Não, você vai lá, você vê cenário, ele diz, pô, mas esse cenário aqui está com esse problema, vou precisar de, não sei, sei lá, vamos supor, um segundo andar, porque vai ter, pô, tinha um segundo andar, só pensei no segundo andar daquela casa no capítulo 23.